povo de Deus, igreja do Senhor. A gente vai dar início ao nosso culto, à nossa adoração. E quero orar por vocês. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos falar com o Senhor. Vamos nos colocar à disposição para ouvir a voz dele, ouvir a palavra dele, ouvir ao Senhor. Para ouvir a gente precisa fazer silêncio. Para ouvir a gente precisa aquietar nosso coração, nossa alma. Para ouvir a gente precisa descansar. E que a gente possa ouvir com clareza o que o Senhor tem para nos dizer essa noite. Pai Santo, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é único. E o Senhor tem as nossas vidas nas suas mãos. O Senhor é o nosso Deus. Nós estamos aqui para enaltecer o Senhor, para que o Senhor fazer o Senhor grande nas nossas vidas, na vida dessa reunião de pessoas. Nós estamos aqui para isso, Pai. Que nós possamos, Senhor, entregar as nossas vidas mais uma vez essa noite, entregar o nosso entendimento nas suas mãos, que a gente possa conhecer o Senhor um pouco mais, renovar a nossa mente um pouco mais hoje, Senhor. Nós pedimos essas coisas e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor, agradecer a Ele, falar o que Ele fez por nós, como Ele é digno de receber as nossas palavras, o nosso louvor. Graças eu te dou. Pelo preço que
foi glorificado, está no trono ao lado do Pai. Nós te agradecemos, Jesus. Obrigada. Pai, obrigada porque o Senhor, por causa dessa verdade, mudou a nossa vida. E agora não tem mais outra coisa que chame os nossos olhos, que chame o nosso coração, a não ser o Senhor. E o que o Senhor fez por nós, nossa vida é sua, Senhor. Obrigada por ter transformado o nosso viver. Faz isso, Senhor. Continua, Pai, fazendo a gente experimentar do Senhor, a sua transformação, o seu toque, a sua mudança na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Louvar com essa música. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver.
Brian. Bem-vindo, Brian. Como é que nós falamos para Brian? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre. Traga mais gente. Se quiser, fique com a gente. Que essas palavras sirvam para você também, minha irmã. Qual é o seu nome? Fernanda. Fernanda, seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte sempre. Traga mais gente. E se quiser, fique com a gente. Rapazinho, a gente não vai falar com você essa graça toda de novo, não. Mas como é o seu nome? Não. Como é o seu nome? Enzo. Seja bem-vindo, Enzo. Agora nós vamos receber alguns avisos. Como mais? Graça e paz, irmãos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos na casa de Deus. Aqui é o melhor lugar aonde nós possamos estar. Se sintam à vontade mais uma vez. E os avisos comunicados à nossa congregação, peço à igreja para prestar bastante atenção, porque essa é a nossa dinâmica e essa é a nossa agenda. E nessa terça-feira teremos encontro de mulheres. Todas as mulheres estarão aqui às 19 horas nesta terça-feira. E não só as mulheres, os homens também estarão aqui. Aqui na congregação, na média das outras congregações, os homens sempre são a parte menor. Mas os homens que estão aqui estão mais do que convocados a estar aqui terça-feira, 19 horas. Como vai funcionar essa dinâmica? As mulheres continuarão aqui embaixo, orando, intercedendo, entregando seus pedidos, e os homens estarão lá em cima, orando, entregando seus pedidos, intercedendo. Porque nas quarta-feiras nós estamos aprendendo que orar nunca é demais. E graças a Deus, o Senhor colocou no coração dos nossos líderes, e nós iremos começar as orações também com os homens. Sempre às sexta-feira as mulheres vinham aqui orar, sempre no início ou no final do mês, variavam, e os homens não, os homens ficavam em casa sem fazer nada. Às vezes eu vinha aqui, para abrir, e ficava ali fora conversando com o ancião e tal, mas aí Deus mudou o coração dos nossos líderes e nós estaremos aqui também orando. Não existe preguiça para nós homens e nem mulheres. Estaremos aqui terça-feira às 19 horas, eu espero a cada um de vocês aqui presente. Amém? E como eu falei, quarta-feira nós estamos aqui dedicada à oração. Está sendo uma quarta-feira abençoada, não que as outras não sejam, mas quando você pega um culto que tem toda a sua liturgia, a sua dinâmica, e para isso, e vamos fazer assim, vamos só orar. É outra perspectiva, é outro momento que nós vivemos, é um patamar a mais que Deus coloca no nosso coração. E nós, como cristãos, devemos estar aqui, orando, intercedendo, entregando nossos pedidos, entregando nossa intercessão, ouvindo a oração e o pedido do nosso irmão e orando por esse pedido e intercedendo para a família dos nossos irmãos. Então, irmãos, esteja aqui conosco às 19 horas, orando nessa oportunidade que Cristo nos dá. E o tema da oração, assim como está sendo projetado, na guerra espiritual, que eu entenda contra quem eu luto, decida fazer a minha parte e tenha confiança e agir do Senhor. Que nós possamos estar orando por esse tema aqui. Na guerra espiritual, que eu entenda contra quem eu luto, decida fazer a minha parte e tenha confiança no tempo e no agir do Senhor. Nossa oração é sempre às 10 e às 8 horas, e que nós, os irmãos, podemos estar aí orando, intercedendo por esse tema. E o nosso versículo é 2 Coríntios 10, do verso 3 ao 5, que nos diz. Vamos ler todos juntos? Porque, embora andamos na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para
Amém. Que nós possamos estar orando também por o tema e também meditando durante a semana, 2 Coríntios 10, do verso 3 ao 5. Esse tema é disponibilizado sempre durante a semana no nosso grupo e que os irmãos também possam estar colocando como motivo de oração. Nesse momento, convidar a irmã Laís para nos dar um pequeno e breve testemunho sobre a nossa irmã Luiz. Isso mesmo, o Senhor recolheu Lourdes na última quinta-feira, né? E Lourdes continua sendo nossa irmã, mas agora está no céu com o Senhor. E nós queremos agradecer ao Senhor por isso, né? A gente precisa entender que a gratidão é o estilo de vida do cristão. A gente não é grato ao Senhor somente por causa das bênçãos que Ele derrama sobre as nossas vidas. Mas a gente é grato ao Senhor porque Ele é bom, porque Ele é soberano, porque Ele nos resgatou, porque Ele deu sentido às nossas vidas. E louvamos ao Senhor porque Ele fez isso na vida da nossa irmã Lourdes. Eu sei que fica a saudade e a tristeza, principalmente para aquelas irmãs que estavam ali, né? Leina, todos os dias ali com a irmã, caminhando. Loura também teve ali bem próximo no hospital. Mas o nosso Deus nos deixou o Espírito dele que é consolador. E é Ele que nos consola e que nos convence de que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E eu queria agora, junto com a igreja, orar pela família de Lourdes que ficou aqui. Pelo marido, pelo neto, pelo filho, pessoas que precisam também ser alcançadas por Jesus. Nosso desejo é que a conversão, a vida que Lourdes teve aqui na terra, possa continuar, falando aos corações dos seus familiares e que eles tenham o desejo de servir a Jesus por conta de tudo que viu ali na vida de Lourdes. E sabe que Lourdes proclamava aquilo que Deus fez na vida dela. Eu já tive a oportunidade de ouvir a nossa irmã dizer que Jesus de fato mudou a vida dela. Que ela estava em um lugar que ela nunca imaginou estar, que é de ser serva do Senhor. E nesses últimos tempos ela pôde declarar que estava pronta para estar na casa do Pai. E que esse seja também o nosso desejo e a nossa realidade, estarmos prontos para estar com o nosso Jesus. Amém? Então eu te pedi nesse momento para que você fique de pé, nós vamos orar, agradecendo a Deus porque Ele é bom, porque nós oramos e Ele respondeu da forma que Ele sabe que é a melhor, a forma que é boa, que é perfeita e que é agradável. Amém? Pai querido, nós queremos, Senhor, nesse momento te louvar, mesmo, Senhor, muitas vezes não entendendo, mesmo muitas vezes diante do sofrimento, mas é por fé, Senhor, e por certeza que o Senhor é bom, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre, é que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor alcançou a vida de Lourdes. Obrigado porque o nome de Lourdes está escrito no livro da vida. Obrigado porque hoje nós podemos ter certeza que a nossa irmã descansa no Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não perde o controle absolutamente de nada. E queremos nesse momento, Senhor, entregar a vida de Leno, a vida de Eric, a vida de Derek nas tuas mãos. Pedir ao Senhor que cuide dessa família. Pedir ao Senhor que dê a essa família aquilo que eles de fato precisam, que é do Senhor. Da saúde e disposição, Senhor, para trabalhar, de suprir suas necessidades. Mas pedimos ao Senhor que a sua palavra, Senhor, crendo que ela não volta vazia. E que eles possam, Senhor, também ter essa oportunidade de servir ao Senhor com alegria. Obrigada, Senhor, por esse período que o Senhor nos permitiu viver com a nossa irmã Lourdes. Pedimos ao Senhor que continue com a gente, nos dando sabedoria e entendimento para sermos a igreja que o Senhor quer que sejamos. Assim nós oramos, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer uma leitura agora de 2 Coríntios 9, 10 e 11. Vamos todos juntos? Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para
esse louvor tão lindo que fala da mão do Senhor tocando no coração da igreja. Uma igreja endurecida, uma igreja que não conhece o Senhor ainda. E o Senhor vem e toca e amolece o coração desse povo, como amoleceu o nosso coração um dia.
importa o dinheiro, Senhor. O que importa é a tua presença, Pai. Então eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler agora o Salmo 31, do versículo 19 até o 24. Vamos ler juntos? Acho que a gente consegue ler juntos. Amém? Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens. No esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por Deus socorro. Amai ao Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza aos soberbos. Sejam fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Amém. Nós vamos cantar mais um louvor. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Nós adoramos a Ele por tudo que Ele é soberano. Amém. Sobre a nossa vida, tem a nossa vida na mão dele, assim. Amém. E nós agradecemos a Ele por tudo que Ele tem feito. Por todas as coisas que Ele ainda fará. Amém. Vamos ficar de pé. Graças a Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser, por tudo que tens feito.
Esse é o momento de nós orarmos pelos aniversariantes. Alguém fez aniversário nessa semana? Não? Esse também é o momento da gente orar pelas crianças. Falando pra mim? Oi, as brincadeiras do Reis também. E as bênçãos. Alguém recebeu uma bênção específica que estava orando e aí o Senhor cumpriu uma bênção que recebeu? Nós vamos orar por todos nós. Vamos orar. Uma bênção. Olha, Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada pelas maravilhas, Senhor, que o Senhor faz. Obrigada pela vida, Senhor, que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, pela saúde que o Senhor nos dá, porque nós sabemos que isso vem do Senhor. Nós sabemos, Senhor, que os momentos que a gente fica gripado ou doente também é do Senhor, Pai. É do Senhor que a gente vive, é do Senhor que a gente se move, a gente existe no Senhor. E tudo que a gente vive é do Senhor. Nós agradecemos pela vida das crianças, Senhor, e porque o Senhor tem feito elas crescerem, Senhor. Que o Senhor coloque amor, alegria, paz, longanimidade, Senhor, no coração delas. Bondade, Senhor, que elas sejam pessoas boas, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor derrame, Senhor, a graça sobre a vida delas. Dê a elas o seu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, para que elas possam caminhar no Senhor. Se elas ainda não têm, Pai, que o Senhor dê a elas o seu Espírito. Nós te agradecemos pelas famílias aqui representadas também, Pai. Que o Senhor sustente, que o Senhor transforme, renove e traga para perto de Ti, Senhor, reconhecendo, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada pela vida da minha mãe, a bênção que ela recebeu. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor continue fortalecendo, frutificando nela, Senhor, orientando o caminho em que ela deve guiar, Senhor, ensinando a ela todas as coisas, fazendo ela se lembrar, Pai, todas as coisas que o Senhor ensinou para nós. Que o Senhor a cubra de... que ela tenha, Senhor, seja coberta pelo Teu sangue, pela justiça, em nome de Jesus, Pai. Nós te oramos, te agradecemos. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada palavra que vier da boca da nossa irmã que vai falar hoje. Que a gente possa prestar atenção, Senhor. E que o Senhor possa falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. prazer estar com os irmãos nesta noite, mais uma vez, para a gente compartilhar a palavra do Senhor. E a gente compartilha a palavra para a gente aprender a obedecer a palavra.
eu já vi um tema que nós vamos trabalhar hoje. 2 versículos já foram citados ali. Nós vamos estar agora no momento confirmando qual é a vontade dele para a vida da igreja, para a vida do seu povo. E nós vamos trabalhar as batalhas espirituais. E nós escolhemos nesta noite trabalhar 3 temas dentro de batalhas espirituais. Primeiro, quando a gente vai enfrentar uma batalha, a gente precisa conhecer quem é o inimigo. Se a gente não conhece o inimigo, as astúcias do inimigo, o que o inimigo faz, a gente não sabe se preparar para a batalha. Eu vi que a Vergonha já trabalhou isso na igreja, porque eu assisti uma mensagem dele a semana passada, em que ele fazia a pergunta: quem são os nossos inimigos? E no desdobramento da fala dele, ele disse: não são as pessoas, não é a família, não é a mulher, não é o marido, não são os amigos, não são os irmãos da igreja. E essa é uma lição muito preciosa para a gente aprender. Porque muitas vezes a gente confunde as coisas e a gente guerreia contra o amigo, guerreia contra as pessoas. Não é essa a batalha espiritual. Mas nós vamos comentar sobre isso hoje. E um aspecto muito importante é que a batalha espiritual, primeiro, ela é travada na minha mente. Primeiro, o inimigo tenta trabalhar na nossa mente para nos levar ao pecado, ou nos levar a permanecer no pecado, se a pessoa já está em pecado. E essa batalha dentro da mente, me lembro que a Adão falou que a primeira batalha aconteceu lá no Éden. Mas vejamos bem, quando Adão e Eva foram tentados, inicialmente Eva foi tentada pelo inimigo, ela foi tentada na mente. Ele tentou convencer Eva de que o que Deus tinha dito a ela não era verdadeiro. Que ela podia muito bem fazer o que Deus não estava mandando, porque as coisas iam dar certo. Então a batalha começou aqui. Ela ouviu, ela começou a achar que o inimigo estava certo, que ela podia muito bem fazer as coisas e depois ela vai fazer. Então, para ela chegar no ato, ela passou por uma batalha aqui dentro. Ela ouviu o inimigo e ela achou que o inimigo tinha um pouco de razão. Então, toda a batalha espiritual começa em nossas mentes. Lembra que o apóstolo Paulo falou assim, sobre a batalha da carne contra o espírito. Essa batalha da carne contra o espírito, ela se dá inicialmente aqui, para mexer nas nossas vontades, para mexer nos nossos planos. Então, essa é a lição primeira de hoje. A batalha espiritual começa na nossa mente. Então, a Bíblia diz que pode ocupar o nosso pensamento. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, se há algum louvor, seja isto que ocupa o vosso pensamento. Então, eu preciso encher a minha mente com a palavra do Senhor, para poder enfrentar as batalhas. Depois disso aí, nós vamos conhecer o inimigo. Eu sei que algumas coisas a igreja já conhece. E nós trouxemos uma relação de textos, e hoje nós não temos apoio aqui para projetar, já acredito, eu tenho que olhar para esse lado aqui. Então, primeira coisa, lá no Éden, no Gênesis 3:13, então nós vamos ver algo que já foi falado semana passada. Disse o Senhor Deus à mulher: e é isto que fizeste? Respondeu a mulher. O que ela respondeu? A serpente me enganou e eu comi. Quem era o inimigo com a característica? Foi o que o inimigo fez aí? Enganou. A serpente me enganou. E às vezes ao longo da nossa vida a gente vai sendo sempre enganado. Deus diz uma coisa, Deus diz: fale cada um a verdade com o seu próximo. Aí a gente vai: não, mas não tem problema se a mentirinha for pequena, olha o engano. E a gente mente. A gente desobedeceu ao Senhor. A serpente, e ali era Satanás que havia comparado com a serpente enganou Eva e engana as Evas e todos os Adãos que existem hoje em dia. Engana as Marias, as Josés, a Valúpia. Botei uma no segundo, acho que só tem meu nome mesmo. A serpente continua enganando. E ela engana aqui dentro com as ideias. Então o inimigo é enganador. Vejamos mais outra característica. João 8, 43 e 44. Diz assim: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É Jesus falando. Os fariseus estavam questionando Jesus, dizendo que Jesus não era filho de Deus,
desse por pai a Abraão, vocês não conheciam. E aí Jesus vai dizer assim: por qual razão vocês não compreendem a minha linguagem? Porque vocês não estão entendendo o que eu estou falando para vocês. É porque sois incapazes de ouvir o quê? A minha palavra. Quando a gente não se dispõe a ouvir a palavra do Senhor, e lá os fariseus estavam fazendo esse papel, então facilmente a gente não vai compreender nada do que Jesus diz. Vós sois do diabo. Eles diziam que eram filhos de Abraão. Jesus disse: não, vocês não são filhos de Abraão, senão vocês sabiam que sou eu. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O que é que Satanás foi desde o princípio? Lá em cima ainda. Querer satisfazer os desejos, ele foi homicida. O que é homicida? Faz o que o homicida? Mata. O homicida mata. Desde o princípio, Satanás matou. Começou lá com a história de Caim e Abel, né? Foi homicida. E ele jamais se firmou em quê? Na verdade. Toda vez que eu também não me firmo na verdade, eu estou contrariando a vontade de Deus na minha vida. E Jesus então disse que Satanás profere mentira porque é próprio dele, ele é mentiroso mesmo. E ele é pai da mentira. Então está aí essa outra característica do inimigo. Lembrando, o nosso inimigo não são pessoas. O nosso inimigo é Satanás. Primeiro, ele é enganador, ele é homicida e ele é pai da mentira. Então a gente vai escolher a vontade de quem a gente quer fazer. Jesus disse: para Deus deixar é mentira. A gente vai mente. E a gente então faz a vontade de Deus. Repare com que a sutileza a gente pode fazer a vontade do inimigo em nossa vida. Verdade é uma das coisas mais importantes para a gente. Eu gosto de lembrar quando Jesus diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Depois, quando Jesus está próximo à sua morte, ele vai orar pelos seus discípulos e disse: Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, eu peço que os livre do mal. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós temos verdades absolutas na palavra de Deus. Primeiro, Jesus é a verdade. Segundo, ele disse que a palavra que o Pai disse é a verdade. Então, toda vez que eu minto, eu contrario a vontade de Deus. Não tem mentira pequena nem grande, não, é tudo mentira. Então, a gente precisa firmar na verdade. Então, Satanás é homicida, pai da mentira. João 10:10, o que diz aí a palavra? Essa é a palavra de Jesus. O ladrão vem somente para roubar. Vamos dizer essas três coisas? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O inimigo rouba a nossa paz, rouba a verdade e faz a gente mentir. O inimigo rouba os nossos relacionamentos, rouba a alegria, porque quando a pessoa que não está em Cristo pode até ficar alegre em alguns momentos. Mas eu me lembro de Neemias, naquela batalha para a construção do muro, e aí a perseguição vinha, e Neemias disse: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então a nossa alegria verdadeira vem de Cristo. E a Bíblia diz que Satanás veio roubar, ele roubou a alegria também. Ele queria roubar a alegria de Neemias, que estavam trabalhando lá. Aí Neemias proclamou: não fique triste não, porque a alegria do Senhor é a nossa força. As perseguições ele poderiam vencer, porque o Senhor dá alegria. Então Satanás rouba a vida. E a gente entende que Jesus está falando de roubar a vida, matar a vida, destruir a vida. E quando Jesus se acaba de declarar o que o ladrão faz, ele diz: eu vim para que vocês tenham vida. Então Jesus está dizendo: olha, o ladrão, Satanás, o inimigo, ele vem para roubar a vida de vocês. Ele vem para matar a vida de vocês. E ele vem para destruir a vida de vocês. Mas eu vim para que vocês tenham vida. E vida
em abundância. Quantas vezes as pessoas, por não seguirem a Jesus, por não entenderem a palavra, por não quererem a palavra, cada um tem suas motivações, mas só perde suas perspectivas de vida. Quantas vezes a gente perde relacionamentos importantes para nós, porque a gente não deu lugar ao Senhor. O Senhor traz vida, e Jesus diz: eu trago vida em abundância. Deus nos quer alegres, trabalhando, cultivando sonhos em nossa vida, buscando alcançar as metas. Deus nos quer em prosperidade de vida. Nem estou falando aqui da prosperidade financeira, essa também é boa, mas eu estou falando da prosperidade de vida. As coisas que a gente pode alcançar quando a gente sonha o sonho de Deus em nossa vida. Então, Satanás é enganador, é homicida, pai da mentira, ele rouba, ele mata, ele destrói. E Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos de quem? Do diabo. Porque Deus era com ele. Essa era a missão de Cristo aqui na terra. Ele veio e foi um homem cheio do Espírito Santo. E a gente viu assim, por exemplo, um momento belíssimo da vida de Jesus, o momento do batismo, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão ali presentes no batismo dele. Foi um homem cheio do Espírito Santo e ele andou por toda parte, vilas, cidades, lugarejos, tudo Jesus andou. Na beira do mar, no deserto, ele andou por toda parte. E ele andou fazendo bem, salvando, curando, libertando, ajudando pessoas. E ele cita então aí, ele estava curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com Jesus, Deus era com ele. Não sei se você já viu pessoas oprimidas. Há pessoas que têm uma tristeza dentro de sua alma, tão profunda, que essa pessoa não consegue sentir prazer da vida, alegria da vida, não consegue sonhar, porque tem aquela opressão. Não estou falando de possessão, não. É diferente. Possessão é quando Satanás possui a vida de uma pessoa. Oprimir, qualquer um de nós pode ser oprimido. A opressão vem de fora, é o inimigo tentando nos destruir nossos planos, destruir nossos sonhos. Então ele oprime. Tem a opressão maligna, tem a opressão humana, a Bíblia fala. Tem muitas vezes por exemplo, digamos que eu em minha casa tem uma pessoa trabalhando, eu posso oprimir aquela pessoa. Botar aquela pessoa no ter sucesso daquela pessoa, não pagar na hora daquela pessoa e exigir mais daquela pessoa para ficar. Eu estou oprimindo. A Bíblia fala da opressão humana. E a Bíblia diz assim: a opressão faz. Aquele faz aqui, a opressão faz endoidecer até o sábado. Mesmo que a pessoa conheça a opressão, mas a coisa vem tão firme dentro dele, tão dolorido, que a pessoa fica perturbada sem saber o que fazer. Isso é opressão. E Satanás oprime demais, oprime o povo de Deus também. Nós não estamos livres de opressões, não. Conheço muitos exemplos de pessoas servindo o Senhor, na minha família e fora dela, pessoas que sofreram por um momento de opressão. Quando esses momentos chegarem e a circunstância for tão dolorida, a gente tem que lembrar que Jesus liberta. Jesus liberta. A palavra está dizendo aí que Jesus andou fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus liberta. E aí a gente vai procurar colocar-nos pelos textos da palavra de Deus, que devem estar na nossa mente, para que a gente sempre proclame: Jesus liberta. No momento está difícil, ore e proclame: Jesus liberta. Jesus liberta. E Jesus liberta mesmo. Vejamos aqui mais adiante. Só revisando. O inimigo é enganador, é homicida, é pai da mentira, ele rouba, ele mata, ele destrói, ele oprime. E agora 2 Coríntios 2, 10 e 11. Considere então isto. Coríntios 2, é isso mesmo, 10 e 11. Deixa eu ver se é porque 10 e 11. É o
presença de Cristo. 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois nós não lhe ignoramos os desígnios, os artigos. Eu li um comentarista que ele disse que esse texto de 2 Coríntios 2:10, pode voltar aí ao 10? Pronto, esse texto aí, Paulo está provavelmente se referindo ao que ele citou em 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, Paulo fala de um problema que havia na igreja. Havia um rapaz lá e ele se apaixonou pela madrasta. E ele queria conviver com essa madrasta. E aí Paulo estava em viagem, quando ele volta, ele vê aquela situação na igreja e diz assim: eu tenho ouvido falar que vocês estão tendo paciência com uma pessoa que está se relacionando com sua própria madrasta. Como é que vocês suportam isso? Deixa que ele entregue o corpo dele a Satanás para que se salve a alma. Mas Paulo bronqueou essa igreja, isso é 1 Coríntios 5. Isso que eu estou citando aqui, mas não precisa botar o texto não. Então disse depois, este rapaz veio ao arrependimento. E quando ele veio ao arrependimento, o apóstolo Paulo teve grande alegria. Paulo orientou a igreja, que tivesse paciência com ele, que ajudasse ele. Só não podia ficar ali como se estivesse conivente no pecado. Não era para mandar o cara embora, nem para abandonar. Era para dar vapor. E esse estudioso da palavra disse que aquele rapaz veio ao arrependimento. E quando Paulo soube disso, que o rapaz estava mudando de vida, aí Paulo disse assim: então eu vou perdoar esse rapaz. Eu vou perdoar. Se vocês perdoam, eu também vou perdoar. Eu também perdoo o que ele fez, porque Jesus perdoa. Ele só também perdoa. Que precisa ser perdoado. Eu faço isso na presença de Cristo em favor de vocês, para que vocês cresçam, sabendo que existe perdão, existe a possibilidade de mudança, existe a possibilidade de transformação. Bom seria que ninguém na igreja pecasse. Lamentavelmente, existe o pecado na igreja, existe o trigo e o joio, e pode existir o joio que está pecando também. Agora, sempre há a possibilidade de mudança. Porque Jesus faz o quê? Transforma. Jesus liberta, Jesus transforma. Então, Paulo disse: vamos perdoar. Vocês perdoaram, eu também vou perdoar. Mas ele dá um grande motivo por que deve perdoar. É o versículo 11. Isso. Para que Satanás, eu vou perdoar, a igreja já perdoou, para que Satanás não tire vantagem sobre nós, pois nós conhecemos os seus planos malignos. A minha versão diz: nós conhecemos suas artimanhas. Quando não existe perdão, não sei se vocês já enfrentaram a situação de conviver com a mágoa dentro de vocês. A mágoa, a dor, uns dizem que é ódio, cada um se ama, cada um pensa uma coisa. Quando a gente não perdoa a pessoa, lembra que naquela oração que Jesus ensinou, Pai Nosso, ele assim: que perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, perdoa assim como nós perdoamos. Então, se eu não perdoo, eu estou dizendo ao Senhor o quê? Não precisa me perdoar. Eu não perdoei. Não precisa. Como a gente às vezes faz a veneração do Pai Nosso, a gente lê e a gente não reflete. Perdoa, Senhor, as minhas dívidas, assim como eu perdoo o outro. Mas se eu não perdoei o outro, repare que a gente mesmo cria uma situação difícil. Quando a gente perdoa alguém, a primeira pessoa a ser abençoada é quem? É a gente que perdoou. E se o outro não pedir perdão, faça o quê? Se eu tomei a decisão de perdoar, mas o outro não pediu perdão, é problema de quem? É meu ou da pessoa? Da pessoa. Eu preciso perdoar porque eu quero manter a minha relação com Deus. Eu não quero, ser auto-inimigo, eu não quero que o inimigo
Senhor, Senhor, eu quero perdoar, Senhor, eu quero perdoar. Até que um dia eu senti o livramento de Deus. De lá para cá, não sei o que é me magoar com ninguém. Porque na hora que alguém me magoou, eu digo, pai, já aprendi essa lição, está perdoado aí no nome de Jesus. E a gente fica ali. O que não pediu perdão ou o que não perdoou lá, é um problema que a pessoa vai ter que resolver com Deus. Eu preciso resolver o meu. E o meu é perdoar. Repare quando o inimigo se aproveita, o que Paulo está dizendo? Quando o inimigo se aproveita da gente, quando a gente está guardando a mágoa, a dor, o ódio, sei lá, a ira dentro do coração. Quando o inimigo se aproveita da gente. Ele faz isso, olha, a gente está numa batalha espiritual. Minha batalha foi, eu não estou conseguindo perdoar. Eu sabia que eu precisava perdoar. Era uma batalha. Não foi uma batalha de 6 meses, não. Foi uma batalha que eu enfrentei durante 20 anos. Eu dolorida. Agora, não era meus inimigos, não. Eu falava, cumprimentava todo mundo. Mas eu tinha uma dor aqui dentro quando eu me lembrava do fato. Eu dizia, Senhor, eu quero perdoar a ponto de esquecer essa dor. Não sinto mais dor. A partir daquele dia eu vejo embora de Deus. Porque o inimigo se aproveita. É uma das coisas que o inimigo mais tenta derrubar a gente. É nessa área do pecado. Vejam bem, batalha espiritual, primeiramente, ela vai estar dentro de nós. Antes da gente batalhar as coisas lá fora para libertar os outros, eu preciso saber o que é que me aprisiona, o que é que me atrapalha, porque eu tenho que vencer as batalhas dentro de mim. Outra coisa, Efésios 6, 10 e 11, eu sei que vocês já estudaram Efésios, é só para a gente dar uma passagem rapidinha. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu poder. 11. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. A minha versão diz contra as astutas ciladas do inimigo. Irmãos, prestem bem atenção, como é importante isso. Volta aí, meu irmão, o 10. Está dando a palavra final para a gente. Olha, seja forte. A batalha é uma batalha árdua. É para ver quem é o inimigo, é tudo isso que está estudando até agora. A batalha é árdua. Mas Deus disse, seja forte. Seja forte. E quem é que vai nos fortalecer? O próprio Senhor. Se tiver difícil para mim naquele momento, vencer alguma situação que eu possa viver, o Senhor nos fortalece. Então a gente continua clamando ao Senhor. Senhor, eu preciso aprender a batalhar, porque o inimigo está querendo me levar ao pecado. Eu quero enfrentar essa batalha no meu dia a dia. E é o Senhor que vai nos preparar para essa luta. Seja forte, confia no poder de Deus, passe para o 11. Vistam a armadura. Já estudaram aqui a armadura de Deus? Ainda não? Já deram uma lida. Então vamos ver. Vistam toda a armadura de Deus, para que possa permanecer firme. Permanecer firme. Contra as. Satanás é estrategista. Satanás é estrategista. A minha versão diz contra as artimanhas, contra as astutas ciladas. Outras estratégias. Quando a gente pensa que pode ir por esse caminho, o inimigo faz uma estratégia no certo. E a gente continua enfrentando essa batalha dentro da gente. E a gente precisa vencer. E quem é que nos dá vitória? O Senhor nos dá vitória. O Senhor, aquele que liberta os oprimidos, é quem nos dá vitória. O nosso Deus é o Deus que nos concede a vitória. E a Bíblia diz assim, esta é a vitória que vence o mundo, não é? A nossa fé. A nossa fé. Nós precisamos confiar na palavra que o Senhor colocou aqui. Toda essa palavra é a verdade. Eu preciso ler esta palavra e confiar que Jesus é libertador. E aí, pela fé, o Senhor está escrito na tua palavra. E a gente pede ao Senhor e Ele vai fazer. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta
Deus, Mateus 7,21, nem todo que ele diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. É aquele que obedece. O caminho para o céu é Jesus, mas é um caminho que vai passar pela nossa obediência. Primeiro eu tenho que obedecer confiando nele, confiando que ele é Salvador, porque Deus disse que ele é o Salvador, ele veio para ser Salvador, ele veio para restaurar a vida, eu preciso confiar nisso. Aqui eu imagino que todo mundo aqui já é convertido, tem visitantes novos, todo mundo tem conhecimento da palavra, pronto, então graças a Deus. Então, o inimigo tem estratégias. E o último texto que eu quero estudar sobre conhecendo o inimigo é de Apocalipse 12, de 9 a 11. Esse enorme dragão, quando a Apocalipse está falando das trombetas e das coisas que estão acontecendo lá, naquela visão de João, aquela visão extraordinária de João, que é o Apocalipse. E aí, a palavra de Deus diz, então, no capítulo 12, quando falando sobre a mulher e o dragão, vai dizer então a partir do versículo 9 que Satanás foi precipitado, o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo Satanás, foi precipitado. Satanás que engana todo mundo, mas uma vez ele aparece como enganador, ele foi precipitado na terra. E os seus anjos que vieram com ele, um terço dos anjos do céu, mas a maioria ficou lá com Deus. Se veio um terço, ficou quanto lá? Vamos a matemática? Pega alguma coisa e divide por 3. Um terço Satanás levou. Quanto ficou lá no céu? 2 terços. Pronto. Jesus está com a maioria. Mesmo que ele tivesse menos um pouco, ele fez com um anjo só. Deus tem o poder de vencer com um anjo só, mas ele tem 2 terços de anjos. E Satanás carregou um terço e foram precipitados sobre a terra. E ele chama de demônios. São anjos decaídos, né? Anjos decaídos. Então, a palavra de Deus vai dizer, então, em Apocalipse continuando, que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Aí a gente lembra do Éden, que se chama Diabo e Satanás. Ó, o sedutor de todo mundo. É para que para ele envolver alguém, dominar e enganar, primeiro ele seduz. Ele vai para ela e fala, não é assim. Você vai ficar conhecendo as coisas. Tem coisas que você não conhece. Você vai conhecer o bem e o mal. Ele está seduzindo para depois levar para cá. Então ele é sedutor de todo mundo. Se ele foi atirado na terra e com ele os seus anjos. 10. Pronto. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa em que tempo? Dia e de noite, aonde? Diante do nosso Deus. João tem essa visão. Satanás estava lá. Você não está vendo Valmúria? Não está vendo Maria, João? Você não vê porque ele fez, Valmúria fez isso, Valmúria fez aquilo, e fica lá, acusando. Mas acontece, eu fui comprada por um grande preço. E aí veio a resposta de Deus: essa daí eu já comprei, já paguei o preço, já perdoei os pecados. Eu acho que no versículo diz assim: Deus dizendo, eu sou aquele que apaga as tuas transgressões e dos teus pecados, diz a Bíblia, eu não me lembro mais. E eu acho lindo, demais, impressionante, que os pecados estão cometidos durante a minha vida. Deus diz assim: vamos, eu já paguei, ó, não tem mais nada, eu não me lembro mais nada que você fez, já perdoei. Esse perdão de Deus é algo extraordinário para a vida da gente, né? Então, João, na sua visão, ele chama Satanás de acusador dos irmãos, acusador, dizendo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus, mas não tem um receio. O sangue de Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados. Pronto, nós estamos limpos. E a palavra do Senhor vai nos mostrando o que eu preciso melhorar a cada dia. É a vida de santificação que a gente conhece. Então a gente vai só revisar.
O inimigo é enganador, homicida, pai da mentira. Ele rouba, ele mata, ele destrói, ele oprime, ele cria suas artimanhas, ele é uma cilada, é enganador e acusador. Precisa de um inimigo pior que esse? Não precisa. E às vezes na hora das batalhas ele vai batalhar contra as pessoas. Não é contra as pessoas, é contra esse inimigo que a gente acabou de estudar. Nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra as forças espirituais do mal até no lugar celeste. Nossa luta, que nós estamos fazendo daqui a pouco, nossa luta é contra o inimigo que a gente acabou de estudar. Vamos lembrar sempre disso. Lembrar que essa luta começa aqui na minha mente. Eu tenho que corrigir o carregado aqui e eu vou ajudar outras pessoas também a serem libertas. Segundo ponto do nosso estudo. Primeiro é conhecer o inimigo. Esse que nós fizemos até aqui. Segundo é, quais são as nossas armas de defesa? Se eu vou para uma batalha, eu preciso saber como é que eu vou me defender nessa batalha. Então vamos ver aí João 14, 16 e 17. Primeira coisa é que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Então, João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, isso é Jesus dizendo, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. É qualquer um que tem o Espírito de verdade que diz não. É o povo de Deus. É aquele que já tem Cristo como seu Salvador e Senhor. O mundo não pode receber, porque não vê esse Espírito de verdade, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Onde está o Espírito Santo hoje? Muito bem, está em nós. A Bíblia diz em Efésios que quando nós cremos em Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo protege a nossa vida. Mas o apóstolo Paulo vai dizer mais adiante: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Eu acho interessante que às vezes a gente imagina, como as pessoas podem imaginar? Ah, nós vamos para o templo, Deus está lá. Está não. Deus não está aqui não. Fechou essas portas, não tem ninguém, não tem Deus aqui dentro não. Nosso Deus é Espírito. A palavra diz assim: Deus não habita em templos feitos com mãos humanas. O templo aqui foi construído, essa é para a gente se reunir, para adorar, para a gente se reunir, para a gente ter os encontros de oração, para a gente se reunir para estar lá. É um lugar de comunhão do povo de Deus. E quando é que Deus chega aqui então? Em que momento Deus chega aqui? Hein? Ah, muito bom, minha irmã. Primeiro irmão que entrar aqui salvo por Cristo, quando entra, o Espírito Santo chegou. Ele vem em nós. Quem é que limpa isso aqui, arruma e tal? Tem zelador aqui? Tem? Está aqui a pessoa que faz esse trabalho? Não está não. Façamos de conta que vai ter o culto domingo à noite. E esta pessoa chegou aqui às 15 horas para arrumar. Então ela chegou, o Espírito Santo chegou. Presta atenção, que se ela é uma pessoa salva por Cristo, ela tem o Espírito Santo dentro dela. Quando ela chegou para limpar, o Espírito Santo chegou. Aí a atitude da pessoa deve ser uma atitude de alegria. Opa, cheguei na casa que nós dedicamos para a nossa comunhão com o Senhor, a nossa reunião. E a comunhão com o Senhor a gente tem que ter o tempo todo, né? Fala comunhão no sentido de outras pessoas. O Espírito Santo chega quando cada pessoa chegou. É muito mais importante que você morar se aqui tivesse que ir para aqui para encontrar com ele. Não, ele está na nossa casa, ele está cozinhando, ele está na nossa casa, quando nós estamos sentados lendo a Bíblia, conversando com alguém. E isso é importante para eu saber o quanto que eu preciso cuidar do que eu faço, do que eu digo, do que eu penso, porque o Espírito Santo está aqui. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? E aí Jesus está então proclamando aqui nesse texto que nós acabamos de ler, que ele habita convosco e
está em nós. Ele está em nós. Às vezes ele está numa reunião da igreja, então reunião, junta assim 3 pessoas. Ó Senhor, vem ficar aqui conosco. Você pedir não. Ele já está ali. Presta atenção, como é interessante esse Espírito Santo aqui tem voz. Quando chega, a palavra diz assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio. E se a pessoa estiver sozinha? O Espírito Santo está no meio. Ele está quando a pessoa está sozinha. E se estiver reunido, ele só está no meio de vocês. Ó. Vocês têm o Espírito Santo, eu estou no meio de vocês. E esse é muito importante. Esse entendimento, porque é este Espírito, que a Bíblia chamou de Espírito da verdade, é esse Espírito que vai nos orientar, nos instruir. Ele é a arma de defesa que nós temos, porque a gente dá vacilo muitas vezes. E é o Espírito Santo em nós que nos prepara para essas batalhas espirituais. Vamos ler outro texto. João 14, 26. Pronto, está ali. Jesus disse que ia mandar um outro consolador. Se ele ia mandar um outro, ele também era consolador. Não é isso? Quando Jesus disse, vou mandar um outro consolador. Então ele era o primeiro consolador. E aí Jesus ia e disse, não vá não, Senhor. Pedro disse, não vá não. Pedro, se eu não for, o Espírito Santo não vem. Acho que Pedro era igual a mim, viu, filho? Se eu estivesse naquele tempo, Jesus não vá não. Jesus vai, se eu não for, o Espírito Santo não vem. Eu vou preparar um lugar lá em cima. Você não quer ir para lá, quer. Então eu tenho que ir. A saudade podia ser grande. Aquele sentimento de tristeza nos discípulos naquele momento podia ser grande. E depois ainda vieram as perseguições que piorou a situação. Mas era necessário que ele fosse, porque todo o projeto de Deus tinha que ser cumprido como foi planejado lá no Éden. A salvação foi planejada lá no Éden, quando Deus viu que o homem pecou. Deus não fez o homem para o pecado. Então Deus planejou como pode salvar o homem que acabou de pecar. Aí fez o plano todo de salvação, tanto que ele já prometeu a ela que da semente da mulher nasceria um que ia esmagar a cabeça da serpente. Então, todo o plano de salvação foi lá no Éden. E aí, mais aquele Espírito Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome. É por Jesus diz assim, eu vou pedir para Deus mandar o Consolador. Então o Consolador, que o Pai vai enviar em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. São 2 coisas diferentes. Ensinar, a gente ensina a quem não sabe. Vai alfabetizar uma criança, vai ensinar a criança a ler, porque ela não sabe. Agora, lembrar. Para lembrar precisa o quê? Tem que saber. Presta atenção. Como é que o Espírito Santo vai te lembrar? Digamos que eu estou usando um texto da palavra. Um texto que fala sobre arrogância, mas eu nunca li e não me lembrei desse tema. Não tem o Espírito Santo me lembrar? Eu não conheço a palavra. Agora, quando diz assim, aceitou Jesus, se afastou um pouquinho, eu digo, epa, se aceitou Jesus, está salvo. Quando o nome está escrito no livro da vida, ninguém tira. Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Por que o Espírito Santo vai lembrar? Porque eu conheço. Esse versículo eu decorei sempre no Catecismo da Mãe. Toda vez que eu encontro alguém no vacilo, eu digo, epa, fica firme, meu irmão. Jesus não desamparou. Jesus não vai soltar sua mão. E ninguém vai tomar você da mão de Jesus. Se a pessoa experimentou a conversão, se não experimentou a outra situação. Então aí o Consolador, o Espírito Santo, viria, Jesus ia mandar, ele vai ensinar. Quando eu não souber alguma coisa, ele vai me ensinar. Vai ensinar a igreja, vai ensinar todos nós. Agora, para me fazer lembrar, eu preciso ter conhecido. Porque quando os discípulos estavam com receio das perseguições que viriam, Jesus disse, não se preocupe não, o Espírito Santo vai falar com vocês. Então o Espírito Santo, para ele vai falar através da minha voz, ou da sua voz, mas vai falar aquilo que eu já aprendi.
O que eu sinto nesse texto é como eu preciso ter a responsabilidade de conhecer a palavra. Porque se for algo para me ensinar, às vezes eu falo, mas se eu precisar de lembrar, só vai me fazer lembrar se eu já conheço a palavra. É muito importante, não. A batalha espiritual é com palavra. Com a palavra de Deus, não é com a palavra, com a palavra de Deus. Então eu preciso conhecer para que o Espírito Santo oriente tudo, me faça lembrar. Lembra onde está escrito lá. E aí eu vou me lembrando do que está escrito na palavra. E muitas vezes eu preciso, todo mundo precisa. Aí na palavra está escrito: nunca vos deixarei, nunca vos abandonarei. Tem momentos que você quer ser meio solidário. Não, mas a palavra diz: o Senhor não me abandona. Então, quem me fez lembrar foi o Espírito Santo, porque já havia um conhecimento prévio. Então, eu vou te chamar a atenção para isso, para a gente entender. O Espírito Santo me ensina assim, mas eu preciso conhecer, eu preciso ler, eu preciso me edificar, para que o Espírito Santo me ajude na hora da batalha. Sempre eu vou te chamar a atenção, primeiro a batalha dentro de mim. Eu primeiro preciso, não adianta eu libertar pessoas aí fora se eu estou com prisões dentro de mim. Primeiro eu preciso me libertar. Então, nossas armas de defesa. Primeiro, ser guiado pelo Espírito Santo. João 16:13. Pronto. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, que é o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Onde é que está a verdade? Onde é que está a verdade? Na palavra. O Espírito Santo vai me guiar conforme está na palavra. Ele não vai criar algo novo em minha mente, não. É aquilo que Deus já falou. Então ele vai me guiar na verdade, porque ele não vai falar de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Eu gosto sempre dessa expressão da verdade, de lembrar que Jesus é a verdade. Ele disse que a palavra é a verdade. Agora o Espírito Santo vai nos guiar na verdade, em toda a verdade. A gente precisa dispor de tempo, dedicar tempo para aprender. Na igreja tem muitos momentos importantes de estudar a palavra, mas eu faço mais tempo em casa do que na igreja. Então eu preciso aprender a separar um tempo na minha casa, sozinha mesmo, para estudar a palavra. Se tiver dúvida, pergunta para alguém. Pergunta para o próprio Senhor, porque Ele vai trazer clareza. Mas às vezes o tempo é mais difícil. Por ajuda não tem problema. Mas a gente não pode passar a semana toda sem estudar a Bíblia para estudar no domingo. É pouco. Então o Espírito Santo vai me guiar na verdade e vos anunciará o que há de vir. Vamos ver outra arma de defesa. A primeira arma de defesa é ser guiado pelo Espírito Santo. Segunda arma de defesa, já falei desse texto da noite. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Eu vou querer mais me atentar para a parte final do texto. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. É aquilo que eu acredito. Nós não vamos lutar contra a carne nem contra o sangue. Não é contra pessoas. Quando a gente está brigando com as pessoas, a gente está perdendo o equilíbrio emocional. Então, a gente está perdendo a educação também. Está perdendo como vai a discussão. Então, eu preciso lembrar que a minha luta não é contra as pessoas. É contra o inimigo que nós estudamos, mas nós temos o Espírito Santo que vai nos guiar em toda a verdade. E aqui a palavra diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. O que mais? Vamos passar adiante. Destruindo os argumentos, destruindo toda a altivez, todo orgulho. A gente pensa que a gente é muita coisa. E a Bíblia diz assim no Salmo 103, que o Senhor conhece a nossa estrutura e lembra-se que nós somos pó. Pó. A gente facilmente cai, a gente facilmente erra. Nós somos pó, mas constantes malignos, e não destruímos o argumento e a altivez que se levanta contra o quê? Contra o conhecimento de Deus. O profeta diz: conheçamos e
ele diz: Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mateus 7:21. Mas é aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, esse é um princípio extraordinário da palavra de Deus. Se eu conheço a palavra, eu estou assumindo o compromisso de obedecer. Essa foi o grande problema de Adão e Eva lá. Eles desobedeceram. O problema não foi comer alguma fruta, não. O povo disse que era maçã, a Bíblia não diz isso, não. O problema não foi esse, o problema foi a desobediência. A desobediência antecedeu a ação. A desobediência foi lá dentro deles. Começou pela tentação na mente deles, depois ela fez o planejamento: eu vou fazer isso mesmo, e desobedeceu ao Senhor. Porque Datã, Coré e Abirão tiveram aquela morte trágica, não souberam obedecer à orientação de Deus para com Moisés. Eles achavam que Moisés tinha autoridade demais, não podia uma pessoa só tentando. E eles perderam suas vidas e suas famílias e seus filhos e todo mundo, porque não sabiam obedecer à autoridade que Deus havia constituído. Então, eu gosto sempre de pensar o quanto é importante embora eu já tenha muito tempo de vida cristã, mas eu ainda preciso aprender a obedecer. Há muitas coisas na palavra que eu preciso aprender a obedecer. É o caminho da santidade. O que vai nos levar ao reino dos céus é aceitar Cristo como Senhor e Salvador e obedecer aquilo que Ele nos pede na palavra, que o Pai já escreveu. Então, nossas armas de defesa são ser guiados pelo Espírito Santo e obediência. É a segunda arma de defesa nossa nessa batalha espiritual. Terceiro ponto: o plano de Deus para vencermos as batalhas. Mateus 28:18. Eu gosto muito de pensar nisso aqui agora. Chegando Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí ele manda a gente ir fazer discípulo. Mas eu quero pegar esse texto. Vejamos bem. Jesus tem todo o poder. Todo o poder Jesus tem. Fixa isso na mente que agora mais adiante. Então eu estou falando agora do plano de Deus para vencermos. Jesus tem todo o poder. Lucas 10:17-20. Jesus aí já estava com 70 discípulos, ele tinha mandado ele sair da cidade, começou com 12, né? Depois perdeu um, Judas, mas ganhou Matias, então ficou 12, mas adiante o número de discípulos foi crescendo. Quando chegou no Pentecostes, tinha lá 120, dentro do tempo. Mas nesse momento aqui Jesus fala que ele separou 70. Não sei se tinha 80, ele separou 70, não sei. Ele separou 70 e mandou eles irem de 2 em 2. Vão pela cidade, vão pelas vilas e vão anunciar. E aí eles estão voltando, 70 pessoas que viram demônios saírem de pessoas, 70 pessoas que no nome de Jesus deram a ordem de cura e pessoas foram curadas, 70 pessoas que viram libertação, 70 pessoas que viram pessoas ansiosas por crer em Jesus, 70 pessoas que voltaram naquela alegria. Imagina que 70 pessoas que vêm de um lugar onde muita gente se converteu, muito demônio saiu, quando a gente chega, todo mundo eufórico. Ô minha irmã, você eu vinha gritando pelo caminho, vocês não viram a maravilha? Aí eles chegaram, os 70 com alegria. Eu imagino o convenceram dele. Jesus, deixa eu contar uma coisa. Tinha um homem demoniado e eu disse: sai, em nome de Jesus, o demônio saiu. Jesus olhou. Jesus, você não sabe uma coisa. Chegou uma pessoa puxando da perna. E eu disse: ser curado em nome de Jesus, a pessoa foi curar. E eu tenho uma história para contar. 70 homens contando histórias do poder de Deus. Eu imagino que era uma alegria maravilhosa. Uma reunião assim informal, muito bela, de muita adoração. Aí Jesus está ouvindo. Depois Jesus disse assim, quando eles voltam cheios de alegria: Senhor, pelo teu nome, só houveram aqueles milagres todos que foi pelo nome de Jesus. Pelo teu nome, os demônios se nos sujeitaram. Em Jesus eu mandava, os demônios saíam todos. Jesus olhou para eles e disse o que? No verso seguinte, disse Jesus: eu via Satanás como um raio cair do céu. Vocês estão vendo o demônio sair de 1, de 2 ou de 10? Eu vi Satanás cair do céu no preço dos anjos. Eu via Satanás cair como um raio. Aí eu acho que eles se assustaram.
para Jesus. Aí Jesus diz uma coisa lindíssima para eles e para nós. Eis que eu vos dou o poder para pisardes em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada os fará. Por que Jesus dava o poder àqueles 70 homens? Eles representavam, digamos, representavam a igreja, né? Eram 70 discípulos que tinham feito um trabalho especial. Por que Jesus deu poder para eles? Bem? Sim. E antes desse versículo, Jesus disse em Mateus 28, é-me dado todo o poder. Ele deu o que ele tinha. Jesus tinha todo o poder. Tinha não, ele teve. Falando naquele momento. Jesus disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Aí chega para os discípulos e diz, olha, eu dou o poder a vocês. Vocês pisarem serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do mal e nada nos causará dano. Aí eles ficaram na alegria. Eita! E às vezes a gente encontra pessoas muito bem intencionadas. Aí eu fiz uma coisa, eu estava cheio de poder, e eu tenho poder. Não, aqui não tem poder não. Quem tem o poder é Jesus. E o Espírito Santo nos enche de poder para fazer a vontade de Deus. O poder é do Senhor, que foi colocado em nós para o nome de Jesus a gente proclamar a libertação de vidas. O Espírito Santo veio para glorificar o nome de Jesus. Ele nos aponta para Jesus. Então, agora depois Jesus diz para eles, eu tenho poder para vocês. Vocês vão pisar em serpentes e escorpiões. Jesus está mandando ele pisar num escorpião, desse que tem aqui. Ah, não. Aí eu fui procurar o significado. Da serpente a gente conhece da do Éden, né? Satanás se incorporou na serpente para ser tentador, tudo aquilo que a gente já leu. Então, a serpente a gente conhece. A serpente, lá no Gênesis 3:13, a gente já leu o que ele fez com Eva. O pecado entrou no mundo por um homem, porém passou a todos os homens. A contaminação do pecado. Né? Também, por um homem veio a salvação e todos os homens podem ser salvos. Os que quiserem, os que aceitarem. Mas ele veio para todos. Mas os escorpiões. Eu encontrei os escorpiões em Apocalipse 9. Apocalipse 9, eu vou ter esse texto aí. Apocalipse 9, 3 a 5. Pronto, tá aí. Encontrei os escorpiões. Quando vai começando a se cumprir o Apocalipse. Da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes, na visão de João, dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Deus está dizendo, olha, os escorpiões da terra, tem uma coisa que eles fazem, bem terrível. Eu estou dando poder aos gafanhotos. Os gafanhotos iam entrar no texto da plantação. Agora vamos ver qual é o poder dos escorpiões aqui na terra. Verso 4. E foi-lhe dito que não fizessem os gafanhotos, não era para causar dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas terras o selo de Deus. Verso 5. E foi-lhes permitido, não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. Essa palavrinha, atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento de quem? Do escorpião, quando fere o homem. Então, o escorpião ele representa alguém que atormenta as pessoas. É esse o simbolismo que Jesus diz: vão pisar nas serpentes e vão pisar nos escorpiões. Não é para eu tocar nas cobras e sair pisando, não. Eu posso tomar uma baita de uma picada de uma cobra envenenada. É para eu lembrar: a serpente é o que eu estudei hoje à noite com vocês. Pisa nesse camarada que está roubando e matando. Pisa nesse enganador, não se deixa enganar não. Pisa nesse cara que tem artimanha, não aceita as artimanhas. Pisa nesse cara que está armando esse lado para todo mundo, não aceita esse lado do inimigo. A gente pisa é quando a gente diz não às artimanhas e aos planos, a estratégia do inimigo.
vida o atormentador. Não aceitemos. Jesus liberta. E a gente clama pela libertação que Jesus nos dá. Eu quero encerrar esse momento aqui, dizendo que nós estamos num momento muito difícil na humanidade. Porque há tanta novidade aparecendo, malignas, atormentando pessoas. Eu estava lendo na internet uma própria palavrinha chamada transespécie. Já viram isso? Transespécie. Pegadinha a palavra. Transespécie. Pessoas que não se sentem fazer parte da espécie humana. Pessoas que se sentem que são gatos, que são cachorros, que são lobos. Eu vi a história de um homem lobo, casado, não foi no Brasil não essa história. E ele, lá um dia na vida, disse à esposa que ele não se sentia ser humano, ele se sentia um lobo. Mandou fazer a roupa de lobo, a máscara de lobo, botou dentro da casa. Há uma filmagem pequena de uns 2 minutos. Brinquedos, ele fica com a boca pegando aqueles brinquedos. E quando aquele homem casado com sua esposa quer sair, a esposa bota uma corda no pescoço e sai carregando ele pelo meio da rua. Porque ele não se entende, não se acha que é da espécie humana. Ele é de uma outra espécie, ele é um lobo. Eu conheço o fato real, não estou contando uma história que alguém imaginou. Uma irmã serva do Senhor estava num espaço com várias crianças. Uma das crianças foi possuída, isso foi possessão. Aí não foi uma pressão, foi possessão. Foi possuída pelo inimigo. E aquela criança saiu pelo meio do espaço onde estava, a sala onde estava. Diz que as mãos e os pés se transformaram, ficaram parecendo as patas dianteiras e traseiras de um cachorro. E aquela criança pulava no meio daquele espaço como se fosse um cachorro. Fazia todos os barulhos de um cachorro. Olhava para os outros assustado como se fosse um cachorro e os outros fosse outra coisa qualquer. Passado alguns momentos dessa crise, as outras crianças sentaram. Essa pessoa era serva do Senhor, acalmou logo as crianças, mandou todo mundo sentar. E essa outra ficou como um cachorro no meio da sala. Até que a possessão acabou. Conheço uma história verídica, inclusive acontece aqui em Itabuna, claro que eu não vou citar nada de nomes, de crianças que se sentem gatos. Elas chegam em casa, elas sentam num tapetezinho, como se fosse um gatinho, pegam as coisas com uma vozinha bem fininha, como se fosse um gatinho, procuram ver os brinquedinhos de gatinho, a posição de gatinho senta no colo das pessoas para fazer igual. Crianças que se sentem gatos. Eu vi uma cena num país da Europa agora, esses dias, 2 moças que se sentem cachorros, estavam pelo meio da rua, de repente resolveu lamber as pessoas. Cachorro não tem esse costume também? Cachorro, quando quer demarcar seu território, o cachorro faz xixi no lugar, né? Para marcar que aquele território é deles. Quando é que eles querem reconhecer o cheiro dos outros, eles ficam lambendo. E as pessoas estavam em pé no meio da rua, uma cidade grande, uma capital grande, as pessoas estavam em pé, e aquelas 2 pessoas com o cachorro lambendo as pernas da outra. Pensa que eu estou contando caso? Não estou não. Eu estou contando aqui realidade. Isso está acontecendo. A transespécie e também a transbotânica, pessoas que não se sentem da espécie humana, se sentem uma planta. Eu vi uma reunião onde várias pessoas não se sentem humanas. E essa moça se sentia uma planta, ela tinha um borrifador de água. Ela disse que 5 vezes ao dia tem que borrifar água no corpo para que a planta fique úmida, não resseque, não morra. Porque ela tem a sensação que a pele ressecou. Então ela usa o borrifador de água. Quem está distribuindo esse engano na mente dessas pessoas? O inimigo das nossas almas. Repare como a ação dele vem crescendo a cada dia. Isso aí parece até um caso inventado, mas não é. A história das crianças gatas, eu conheço. A história da criança que agiu como um cachorro, eu conheço a pessoa. É real. O do lobo não é fora do Brasil, eu só vi isso na internet. Mas irmãos, estão acontecendo cada coisa tão terrível. O objetivo do inimigo é destruir família. Destruir família.
Então a pessoa não se sente de gente, não se sente da família. E a gente, isso aí é uma batalha espiritual gravíssima. Mas eu preciso aprender a vencer as batalhas dentro de mim para ajudar milhares e milhares de pessoas que precisam de libertação. O Senhor liberta, o Senhor salva, o Senhor cura. E Deus quer nos usar para abençoar outras vidas. Que Deus nos abençoe.